porque a gente está falando de uma estrutura de polícia que também precisa ser discutida, né? Uma polícia que tem escândalos históricos de corrupção, apontada como a que mais mata e a que mais morre no mundo, uma polícia que é totalmente, né, tem uma estrutura ali que é construída onde a violência é a principal regra da forma como lida com algumas pessoas. Então, a gente não fez essas discussões históricas, a gente não avaliou qual é a polícia que a gente tem hoje, a gente não discutiu a ideia da desmilitarização da polícia, que as pessoas pensam que é acabar com a polícia, mas eu não conheço nenhuma sociedade sem polícia, né? A gente está falando da polícia ser desmilitarizada, ou seja, não ser julgada pelos seus pares, pelos seus iguais, diante de arbitrariedade, de atrocidades cometidas, mas que sejam que haja um julgamento justo, né, e não que favoreça a um lado, tirar a blindagem da militarização dessa estrutura. E pouco tempo depois começou a ruir, né, porque a própria UPP, a própria polícia em si, começou a fazer situações aqui dentro totalmente absurdas, né, como, por exemplo, isso, né? Extorsão, já entendia qual jovem ou não tinha envolvimento com o varejo das drogas, qual pessoa ia visitar um familiar preso na cadeia. Começaram a ter pequenas situações de sequestro relâmpago, algumas ameaças, e aí voltou a ter o conflito, a violência. Eram mais duas facções dentro de um lugar do que, de fato, uma estrutura que representa o Estado, o poder e a segurança pública. Aí, nesse período, a gente tem como nunca a expansão e o crescimento da milícia no Rio de Janeiro, né? Aí hoje a gente tem um Estado milicializado no Rio de Janeiro. A milícia é a segunda maior facção hoje do nosso Estado, né, se espalhando pelo país e alcançando a presidência. E nessa estrutura é isso, né, cara? Faliu, o resumo do resumo, faliu, não só faliu, quando desligaram os interruptores dos mega eventos na época, Copa do Mundo e Olimpíada, junto a isso, desligaram-se os interruptores dessas máscaras, né? Ficou tudo exposto, o teleférico do Complexo do Alemão também nessa época parou de funcionar, já vai fazer 6 anos que não funciona, a UPP ficou totalmente falida, sucateada, a ponto de, em algumas favelas, em algumas áreas aqui do próprio Complexo do Alemão, ter que fazer aliança realmente com as mulheres que estão envolvidas com o tráfico local para poder entrar e sair de algumas ruas. Depende, às vezes, da ajuda de uma moradora, de um morador, para ter onde beber água, porque estão dentro de containers, tá ligado? Dentro de uma... Então, assim, caos do início ao fim, e aí a gente encerra, né, a cereja do bolo com Cabral preso, com Aike Batista preso, só no Complexo do Alemão aproximadamente 200 milhões de reais desviados, né, nesse projeto UPP teleférico. Então, caos, é simplesmente fazer algo que nunca foi demanda das pessoas desse lugar. Não fomos ouvidos, não fomos inseridos, não participamos de nenhuma discussão. A gente jamais falaria que queria um teleférico, aí, tendo ainda hoje tantas pessoas com moradia precária, morando em casa de madeira, morando em casa sem qualquer estrutura mínima. A estrutura de... O que foi gasto com a UPP, a gente jamais teria aceitado algo como isso, né? Se é um trabalho de médio e longo prazo, vamos trabalhar com médio e longo prazo em educação, em cultura, em fortalecer os direitos das pessoas aqui dentro, né? Mas, infelizmente, isso não foi ouvido e a gente chega a esse estágio de Rio de Janeiro que a gente vive hoje,